Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Miguxos Crochê. E neste passo a passo de amigurumi vou ensinar a fazer esse chaveirinho de cachorrinho, uma peça em crochê super fofa e encantadora. Com apenas 9 centímetros de altura e muita fofura, este amigurumi é rápido de fazer e fica uma gracinha. Ele pode ser usado como um acessório em bolsas e mochilas, além de poder decorar suas chaves, ou até mesmo servir como uma lembrancinha especial. E o mais legal é que você pode alterar as cores e os olhos para personalizar o seu pet, do jeitinho que quiser, criando diferentes cãezinhos, afinal os pets estão sempre em alta, o que torna esse amigurumi uma peça perfeita, tanto para presentear quanto para vender. Como vocês podem ver, aqui eu tenho uma outra versão do cachorrinho, onde eu utilizei a mesma receita e apenas alterei os olhos e a cor do nosso pet. E já ficou com uma outra aparência, não é mesmo? Só um exemplo de como você pode personalizar o seu. Então já separa a sua agulha e seus fios, lembrando que todo o material utilizado está na descrição do vídeo. Agora vamos crochetar juntas? Vem comigo! Vamos começar o nosso cachorrinho pela cabeça, iniciando com a cor mais clara, que será a parte do focinho do cachorrinho. Vamos fazer então um anel mágico, prender com um pontinho esse anel e agora dentro dele fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel. Já pode colocar aqui o marcador para marcar o início das carreiras. Eu vou usar aqui um fio mais fino, de uma cor diferente. E vamos para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vai prendendo aquele fio que ficou de sobra do anel ali atrás, juntamente com os pontos. Prende assim nos primeiros pontos e depois já pode soltar. Então é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até chegar no final da carreira, totalizando 12 pontos. Fiz aqui meu último aumento e agora a gente puxa o fio aqui para marcar o início da próxima carreira. Carreira de número 3, então, vamos iniciar com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos, um para cada ponto. E agora nós vamos fazer um aumento triplo, que nada mais é do que 3 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Fiz o primeiro ponto, agora junto com ele vou fazer o segundo ponto, e ainda junto no mesmo ponto, o meu terceiro ponto baixo. Então este aqui é um aumento triplo, com 3 pontos baixos juntos no mesmo ponto, certo? Agora vamos seguir com mais 2 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. Novamente vamos fazer um aumento triplo. Um ponto baixo, junto com ele o segundo ponto baixo, e ainda no mesmo ponto o nosso terceiro e último ponto baixo. Então temos mais um aumento triplo. E agora 2 pontos baixos. 1, 2, um para cada ponto, certo? No ponto seguinte, outro aumento triplo. Um ponto baixo, junto com ele o segundo ponto baixo, e ainda junto com ele o terceiro e último ponto baixo. Então, temos mais um aumento triplo e segue com mais 2 pontos baixos, 1 e 2. Finalizamos então esta carreira com 18 pontos, e ele faz esse formato assim, ó, meio que triangular, né? Que depois vai fazer o formato do focinho certinho. Nós vamos fazer mais um pontinho aqui embaixo, ó, para chegar no local bem centralizado ali da parte de baixo do focinho. Então, eu vou fazer mais um pontinho. E agora eu vou alterar o meu marcador para o ponto seguinte. E aqui nós vamos iniciar então a próxima carreira. Vamos marcar a partir daqui a carreira seguinte. Dessa forma ele vai fechar os pontos bem certinho depois.
Então, vamos seguir com as carreiras de número 4 e 5, que serão de ponto sobre ponto. É só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da carreira de número 5, só que eu não fiz ainda o último ponto, pois nós vamos alterar já a cor. Aqui a gente altera a cor neste último ponto. Eu não finalizo o ponto, eu já pego a cor castanha aqui que eu tenho, e eu vou arrematar esse último ponto com este fio, já fazendo a troca de cor. Dessa forma, a troca de cor fica bem suave, não fica aquele degrauzinho aparecendo tanto ali na diferença das cores, certo? Agora nós vamos dar um nozinho aqui atrás, nesses dois fios. Vamos prender bem eles, antes de cortar aqui o fio que a gente já estava utilizando. Pronto. Agora a gente já pode cortar aqui o fio claro, que é o off-white. E a partir daqui, nós já vamos iniciar com a cor nova. Então, vou colocar aqui meu marcador certinho. E a carreira de número 6 será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo 6 vezes. E já vamos prender aqui com os pontos aqueles fios que ficaram de sobra ali atrás, já para deixar arrematado. Só nos primeiros pontos que a gente for fazer, depois pode soltar eles. Então, aqui nós vamos fazer no primeiro ponto um aumento, que são 2 pontos baixos juntos, e segue com 2 pontos baixos, um para cada ponto. Já posso soltar lá o fio atrás, um ponto baixo e 2 pontos baixos. E segue então com um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira. Então, fiz aqui o aumento e 2 pontos baixos. 1, 2. Posso cortar já esse fio, só para não ficar atrapalhando. E agora é só seguir repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Fiz aqui toda a carreira, já temos aqui toda ela com a cor nova, e a carreira de número 7 será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 8 será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, um, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. As carreiras de número 9 e 10 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as duas carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 10. Vamos então seguir com a carreira de número 11, que será de uma diminuição. Vamos pegar as alcinhas da frente dos dois pontos seguintes e arrematar com ponto baixo. Então, eu fiz aqui a minha diminuição e agora segue com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. As carreiras de número 12 e 13 serão de ponto sobre ponto,
Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as 2 carreiras e já retorno. Agora nós vamos fazer uma pausa para a colocação dos olhos. Aqui eu tenho olhos com travas de segurança de 7 milímetros. Aqui estão as travas. E agora tem um detalhe importante a ser observado, que nós vamos ter que deixar aqueles aumentos triplos que a gente fez aqui, lembra? Desta carreira, vamos deixar o aumento triplo que fica para cima bem centralizado aqui na parte de cima da cabeça, ó. Certo? Daí facilita, pois nós vamos nos guiar por este aumento e aí nós vamos contar aqui 6 carreiras e entre as carreiras de número 6 e 7 nós vamos inserir agulha, cuidando aqui para que aqueles aumentos fiquem bem centralizados. Agora nós vamos contar aqui depois os pontos para a lateral na mesma carreira e abrir ali o local para o outro olho também. Então vou colocar aqui o primeiro olhinho. Pronto. E após a colocação dos olhos, deve ficar uma distância de 7 pontos entre eles, contando aqui desta carreira de número 6. Então, eu vou contar 7 pontos e entre o oitavo e o nono ponto é que eu vou inserir a minha agulha. Cuidar aqui o alinhamento certinho e a quantidade de carreiras, para não errar a carreira, né? E assim, ó, depois de inseridos os olhos, aqui a distância entre eles na carreira de número 6 será de 7 pontos. E agora só vou ajustar aqui bem atrás para colocar então as travas. Vou colocar aqui a minha travinha, essa aqui é bem fácil de inserir. Certinho. E aqui no outro também. E eu ainda vou depois aqui fazer aquela proteção extra aqui na parte de trás das travinhas, para facilitar até depois na colocação do enchimento e também no formato aqui do rostinho para não pegar uma travinha na outra. Já fiz aqui a proteção extra, tem vídeo aqui no canal ensinando como eu faço essa parte, então é só verificar, vou deixar na descrição do vídeo. E vamos seguir então para a próxima carreira. A carreira de número 14 será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e segue com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 15 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. E já podemos dar uma pausa agora para a colocação do enchimento. Vamos iniciar a colocação do enchimento e depois, conforme a gente for fechando, a gente vai acrescentando mais conforme necessário. E já vai moldando a peça, né? Coloca aqui primeiro na parte do focinho, vai empurrando o enchimento, moldando e formando a cabecinha, já moldando o enchimento por dentro. Já preenchi bem aqui o quanto eu pude, e agora, conforme eu for fechando, eu vou acrescentando mais enchimento, até essa cabecinha ficar bem firme.
A carreira de número 16 será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo. Uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Vou continuar colocando mais enchimento aqui nessa parte da cabecinha. Já vou empurrando bem ali para frente do focinho, ó, para preencher bem essa parte. Depois a gente vai ajustar com a ponta da agulha para formar o focinho direitinho. Então a gente preenche bem. Vou usar até aqui a ponta da minha tesoura, que é bem mais forte, para poder moldar direitinho aqui esse enchimento por dentro. Pois a pinça às vezes pode escapar e acaba machucando as mãos, né? E aí você verifica o objeto que tem aí que possa auxiliar nessa colocação do enchimento. Agora, com a ponta da agulha, a gente vai ajeitando aqui o enchimento por dentro, principalmente aqui nessa parte do focinho, para dar o formato dele certinho, e vai ajustando aí onde for necessário. A carreira de número 17 será somente de diminuições. Serão 6 diminuições no total. Esta é a nossa última carreira. Então é só seguir pegando as alcinhas da frente dos pontos, as duas alcinhas da frente dos pontos seguintes, e arrematando com pontos baixos, até o final da carreira. E quando a gente finalizar essa carreira, teremos apenas 6 pontos. Aqui cheguei já na minha última diminuição. Vamos puxar aqui o fio e vamos deixar ele longo o suficiente para o arremate final. Vamos cortar o fio, puxa ele assim, desta forma, e já pode tirar também o marcador. Se necessário, já acrescenta mais enchimento. Agora, com uma agulha grande, uma agulha de tapeceiro ou agulha para bonecas, vamos pegar aqui as alcinhas da frente de cada um dos 6 pontos que restaram e vamos passar esta agulha com o fio. Pegar todas as alcinhas dos pontos, todas as alças da frente de cada um dos pontos. E aí vai se formar aqui um anel mágico invertido. E nós vamos puxar aqui esse fio para fechar o anel. Puxa bem, até fechar bem ali. E agora, num pontinho aqui do lado, vamos dar um nó para prender bem esse fio. Vamos inserir a agulha agora bem no centro desse anel que se formou, atravessando aqui a cabecinha, puxando bem o fio e vamos dar um nó. E agora sim a gente puxa esse fio para esconder o nozinho e é só cortar. E esta parte então da cabeça está prontinha, vamos ajeitar aqui o enchimento por dentro. Mas ainda falta um detalhe aqui. Vamos cuidar, ó, para que ela fique mais reta aqui na parte de baixo, então a gente molda com a ponta da agulha. Agora nós vamos pegar um fio, é o mesmo fio que a gente utilizou para tecer aqui a cabeça, e vamos fazer aqui um detalhe nos olhos, ó, afundando eles assim, desta forma, moldando o rostinho do nosso cachorrinho.
Vou inserir a agulha ali por trás, saindo bem rente ao olho, na parte de cima dele. Ó, um pontinho mais rente do olho que conseguir. Puxa esse fio e agora nós vamos aqui pela parte externa do olho, passar esse fio até aqui na parte de baixo. Então, eu vou inserir a agulha novamente, bem rente ao olho, atravessando para o outro lado, para fazer o mesmo do outro lado ali com o outro olhinho. Primeiro a gente puxa esse fio, ó, puxa até esconder o fio abaixo do olho. Quando estiver bem embaixo do olho, aí está certinho. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa na parte externa do olho. E vamos voltar então com esse fio, atravessando novamente a cabeça, saindo do outro lado. Eu vou sair um pouquinho acima aqui que fica mais fácil, para depois eu inserir a agulha novamente. Vou puxar aqui bem, ó, até esconder o fio ali abaixo do olho. E aí, conforme a gente vai puxando o fio, vai unindo um pouco mais esses olhos, né? Vai fazendo o efeito que a gente quer aqui com o rostinho dele. Agora nós vamos inserir, passando aqui o fio novamente acima do olho, bem rente ao olho, puxa bem o fio para já ir moldando o rostinho dele. E nós vamos passar agora o fio na parte interna do olho. Inserir a agulha saindo do outro lado da mesma forma. Ó, bem rente, agora nós vamos fazer a parte interna dos dois olhinhos. Puxa bem o fio até esconder ele. Este aqui tá um pouquinho mais apertado por causa das travinhas ali, né? Que ficaram atrás. Eu vou esconder com a agulha mesmo. Pronto. Agora vamos fazer o mesmo aqui do outro lado. Inserindo a agulha na parte de cima. Passando o fio aqui na parte interna do olho. E aí sim nós vamos inserir a agulha saindo lá onde a gente iniciou com o fio. No mesmo pontinho. Aqui. É só puxar a agulha. Aqui está, então, puxa o fio até esconder ele, abaixo do olho. E agora a gente vai moldando o rostinho. A gente vai puxando o fio para fazer o formato certinho, ó. Os dois ficaram ali na parte interna. Agora ajusta com a ponta da agulha mesmo, para fazer o formato ficar mais bonitinho ainda. Aqui na parte de cima também. E aí puxa o fio até um formato que fique mais bonitinho aí para você. Aqui já está bom. Não precisa ser muito também, né? Então vamos dar um nó aqui atrás para prender esse fio, para que não solte lá a parte da frente. Então nós vamos agora cortar esse fio. Eu vou igualar aqui as pontas para puxar esse fio com a agulha, escondendo esse nó que a gente fez aqui atrás. Puxa bem o fio. E aí é só cortar. E aqui está então o formato certinho. Vamos puxar aqui o enchimento por dentro nesta parte da frente ali do focinho, dando o formato dele mais certinho. E vai ajustando aí, até que ele fique bem bonitinho. Aqui está então a nossa cabecinha pronta. Vamos para os bordados agora. Com um fio mais fino, aqui eu estou usando um Anne, só que eu vou colocar ele duplo na agulha para facilitar o bordado, né? E não ter que passar tantas vezes na hora de bordar. Então, aqui eu peguei um fio bem grande, da forma dupla, e nós vamos inserir a agulha saindo aqui, ó, entre o anel mágico e a segunda carreira, até esta carreira aqui de cima.
Então, eu vou inserir a agulha aqui por baixo e vou sair aqui entre a terceira e a quarta carreira, a partir do anel mágico, certo? Prende o fio lá atrás com um dedo e agora nós vamos descer com esse fio bem aqui entre a primeira e a segunda carreira, acima do anel mágico, bem no centro da cabeça aqui, ó, para fazer um formato de V. Vamos sair agora com a agulha do outro lado ali em cima. Vai ficar aqui uns 3 pontinhos, mais ou menos, em cima, que é aqueles 3 pontos dos aumentos. Vamos agora inserir novamente a agulha aqui bem no mesmo local, no centro embaixo. Puxa o fio. E agora a gente já marcou, então, a nossa área para fazer o bordado, é só agora ir bordando dentro dessa área, até preencher toda, sempre inserindo a agulha aqui no mesmo local embaixo, no mesmo ponto. Vai prendendo assim com o dedo o fio para que ele não embole na hora de puxar ele. Ó, já ajusta o fio antes de puxar. E aí sim ele fica retinho. E agora nós vamos preencher toda essa parte aqui, sempre saindo com o fio ali em cima na mesma carreira. Eu vou preencher todo aqui e já retorno. Já preenchi quase todo, aqui está faltando uma passada aqui com o fio. E aí nós vamos sair bem em cima ali, na lateral, para contornar esse focinho novamente. Assim ele vai ficar mais alinhadinho. Agora eu insiro a agulha aqui embaixo, saindo novamente na lateral lá em cima, no cantinho. E faço o mesmo aqui, ó, deste lado. Vou inserir novamente a agulha, agora saindo lá no cantinho de cima. Escapou aqui o meu fio. E aí a gente ajeita com a ponta da agulha para esconder bem os fios claros ali embaixo. E agora a gente passa esse fio por cima aqui, bem no alto, para esconder os fios claros ali, fazendo o bordado ficar ainda mais bonitinho, bem preenchido. Desta forma. E agora, antes de finalizar, nós vamos inserir a agulha aqui bem no cantinho, saindo logo abaixo do anel mágico, bem centralizado ali, ó. Bem abaixo do anel mágico, entre a primeira e a segunda carreira, bem no centro, alinhando lá com a ponta do focinho ali em cima. E aí a gente puxa o fio, ajeita ele ali em cima. Se precisar passar mais de uma vez o fio ali em cima, pode fazer, aqui para mim já está bom. E aí nós vamos puxar esse fio para cima e vamos inserir a agulha bem na ponta do focinho ali embaixo, no mesmo pontinho que a gente estava inserindo a agulha antes. E aí sim nós vamos sair com esse fio bem onde a gente iniciou com ele, juntando as pontas. Já ajeita aí o fio para ele não ficar torto e puxa. Prontinho. Puxa bem. E agora nós vamos dar um nó aqui embaixo, prendendo bem o fio. E aí corta o fio e vamos puxar com a ponta da agulha para esconder esse nó. E aqui está então a cabecinha prontinha.
Já está ficando muito bonitinho o nosso cachorrinho, não é mesmo? Vamos seguir então tecendo as orelhas. Com o mesmo fio da cabecinha, vamos iniciar então a orelha com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos primeiro prender o nosso anel com um pontinho e seguir então com 6 pontos baixos dentro dele. Feche o anel e a nossa segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vai prendendo aquele fio que ficou de sobra do anel ali atrás, deixando ele arrematado juntamente com os pontos. Então é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. As carreiras de número 3 e 4 serão de ponto sobre ponto. 1 ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as duas carreiras e já retorno. Finalizei a carreira de número 4 e a carreira de número 5 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo duas vezes. Uma diminuição e agora 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Vamos repetir mais uma vez. Uma diminuição e segue com mais 4 pontos baixos até chegar no final da carreira, totalizando 10 pontos. Vamos então para a próxima carreira. Antes eu vou só cortar esse fio aqui que está atrapalhando. As carreiras de número 6 até a número 8 serão de ponto sobre ponto. 1 ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as 3 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei então a carreira de número 8 e a carreira de número 9 será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo duas vezes. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E vamos repetir mais uma vez, uma diminuição e 3 pontos baixos até chegar no final da carreira, totalizando 8 pontos. Prontinho. Agora já podemos tirar aqui o marcador e nós vamos fechar aqui essa parte de cima da orelhinha com pontos baixos. Vamos pegar assim desta forma e aí a gente insere a agulha nos pontos da frente e os de trás juntos, laça o fio e arremata com ponto baixo. Vamos fazer isso para todos os pontos. Mais um, este último aqui fica o ponto sozinho. Prontinho. E agora vamos deixar então um fio de sobra para a costura depois. Vamos deixar um fio longo. Puxa esse fio e a primeira orelha já está pronta. Agora é só voltar o vídeo aqui no início desta parte da orelha e fazer a outra igual. Já estou aqui com as duas orelhinhas prontinhas e vamos deixar reservado para a costura depois. Agora vamos tecer o corpo do nosso cachorrinho, iniciando também com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos prender o nosso anel com pontinho e agora fazer 6 pontos baixos dentro dele.
A segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Lembrando de já ir prendendo o fio que ficou de sobra ali atrás para deixar arrematado. E é só seguir então fazendo 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo. Um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 5 até a número 10 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 6 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 10 e o nosso corpinho já está ganhando forma. Vamos então para a carreira de número 11, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Uma diminuição, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Carreira de número 12 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos. A carreira de número 13 será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo. Uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Vamos dar uma pausa agora para a colocação do enchimento, preenchendo bem, já moldando essa peça. Aqui está então o corpinho. E agora vamos para a carreira de número 14, que será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos. E esta é a última carreira do corpinho. Cheguei aqui no final da carreira, vamos finalizar então fazendo um ponto baixíssimo no ponto seguinte. E vamos deixar aqui um fio longo para a costura depois. Puxa aqui o fio marcador, para tirar ele, e vamos cortar esse fio então, deixando ele longo. E vamos preencher o restante que está faltando. Aqui está então o corpo do nosso cachorrinho prontinho, vamos deixar reservado para a costura depois. E agora vamos tecer as patas do nosso cachorrinho. Serão 4 peças iguaizinhas, então vou fazer aqui essa primeira com vocês, depois é só voltar e fazer as outras 3. Iniciamos então com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel. A segunda carreira, então, será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes, e não 6. Então, nós vamos já prender aquele fio que ficou de sobra ali atrás. Vamos iniciar aqui com um aumento e no ponto seguinte, um ponto baixo. E vamos repetir mais 2 vezes. Um aumento e um ponto baixo.
E mais uma vez, um aumento em um ponto baixo. Vamos finalizar então esta carreira com 9 pontos. As carreiras de número 3 até a número 6 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as 4 carreiras e já retorno. Finalizei aqui a carreira de número 6 e vamos colocar então o enchimento aqui na patinha. É uma peça pequena, então vai bem pouco enchimento. Só para encher ela aqui. E agora vamos para a carreira de número 7, que será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Fiz uma diminuição e agora um ponto baixo. E segue repetindo mais 2 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo, até chegar no final da carreira, totalizando 6 pontos. Prontinho, vamos tirar aqui então o marcador e finalizar com um ponto baixíssimo no ponto seguinte, deixando então um fio longo aqui para a costura depois. Então, a primeira patinha está prontinha e agora é só voltar o vídeo no início dessa parte da pata e fazer as outras 3 iguais. Já estou aqui com as 4 patas prontinhas e agora vamos então para a montagem e costura do nosso cachorrinho. Vamos iniciar com a montagem da parte da cabecinha com o corpinho. Vamos posicionar o corpinho aqui abaixo, já na parte aqui da cabecinha, né? Cuidando para centralizar então esse corpinho aqui abaixo. Então, você primeiro verifica a posição que fica melhor aí para você e depois inicia a costura. A costura é bem simples, é só pegar aqui, passar a agulha por entre os pontos da cabecinha, sempre cuidando do alinhamento. E agora passa o fio aqui pegando o ponto do corpinho. Eu já pego os 2 pontos juntos assim para agilizar. Mas você faça da forma que achar melhor aí. Então aqui é sempre ir cuidando ali o alinhamento na frente, para que o focinho fique bem na frente, né? Para que esse corpinho fique centralizado aqui logo abaixo da cabeça. E aí é só seguir fazendo a costura, contornando todo o corpinho aqui. Ó, já vai cuidando, o alinhamento aqui na frente está certinho, aí é só seguir com a costura. Já estou aqui na outra lateral, ó, tá ficando bem direitinho. Antes de finalizar, a gente vai inserir um pouquinho mais de enchimento, para que essa cabecinha não fique caindo, né? Ela tem que ficar bem firme, então vamos preencher bem aqui o corpinho abaixo dela. Bem nessa partezinha de cima aqui do corpinho, que seria o pescoço, então, do nosso cachorrinho. E agora sim, podemos seguir com a costura.
Já cheguei aqui na parte de trás, bem na linha da carreira onde eu iniciei, então já está quase finalizando aqui a costura. E agora vamos pegar aqui então o nosso último ponto, e aí já vamos dar um nó para prender bem aqui esse fio. Aí eu vou atravessar aqui a cabeça com a agulha e puxar esse fio bem, e dar aqui então um nó, só para garantir que ele vai ficar bem presinho. E aí é só esconder esse fio e cortar. Ajeita agora o corpinho com a ponta da agulha, moldando ele, né? E essa parte então está prontinha. Vamos seguir então para as próximas costuras. E agora vamos para a costura das orelhas. Aqui está então a orelhinha. Eu já tenho uma aqui na agulha. A gente vai posicionar aqui antes de iniciar a costura as orelhinhas no local que deixe ele mais bonitinho. Aí você vai ajeitando aí, cuidando a posição que fique melhor para você. Aqui para mim é esta posição. Eu sempre gosto de cuidar, ó, os pontos aqui da última carreira para deixar esses pontos do avesso para cima, porque ele já dá o jeitinho certo da orelha ali na hora de costurar. Então aqui eu vou iniciar a costura aqui na parte de trás, pegando um pontinho, primeiro eu ajeito ali na cabecinha e vamos cuidar aqui, ó, para que não ultrapasse aqui umas 3 carreiras de distância do olho. Aí eu acho que fica mais bonitinho. Não pode ficar muito próxima ao olho. E eu vou colocar aqui também alinhado ali, mais ou menos com o olhinho. A costura aqui também é da mesma forma que a gente fez ali no corpinho, não tem mistério. Só passar aqui a agulha por entre os pontos da orelha e depois pegar aqui por entre os pontos da cabecinha. E aí sempre ir cuidando a posição, se está ficando certinho. Aqui eu já estou quase finalizando a minha costura. Mas antes de finalizar aqui eu tô dando um nozinho nessa parte de cima, só que eu não quero que essa orelha fique solta, então eu vou prender ela aqui na lateral da cabecinha. Ó, eu não quero que ela fique assim solta, até porque um chaveirinho com a orelha solta vai ficar sempre as orelhas desalinhadas, digamos assim. Então eu vou fazer o quê? Eu vou prender essa orelha aqui na lateral da cabecinha. Vou passar o fio aqui por entre a cabecinha. E agora eu pego os pontos de baixo aqui da orelha e vou dando uns pontinhos prendendo na cabeça. E aí você verifica a posição que fica melhor para você. Eu vou prender assim, neste formato, que eu acho que fica mais bonito. Mas não prende até a ponta da orelha, só pega uns pontinhos aqui nessa parte mais para cima. E aqui já está bom, ó, já está numa posição legal, então eu vou dar um nó, passando esse fio por cima da agulha. Puxa bem o fio. E aí é só esconder esse nozinho, puxando o fio aqui por entre a cabeça. E agora eu vou dar mais um nozinho de segurança e esconder esse fio com o nó. E já podemos cortar então o fio. Prontinho.
Aqui está então a primeira orelha costurada, bem posicionada, e é só fazer exatamente a mesma coisa com a outra do outro lado. Aqui já estou com as 2 orelhinhas prontinhas e já está ficando uma gracinha esse cachorrinho, não é mesmo? Vamos então para as patinhas. As patas também não tem mistério para a costura. Vamos posicionar aqui da melhor forma. E aí a gente inicia a costura, só cuidando para quando costurar a parte do bracinho, pegar os pontos da frente e os de trás já unindo aqui, fechando o bracinho, porque a gente não fez aqueles pontos de fechamento, né? A gente não utilizou os pontos baixos para fechar. Então agora, ó, a gente pega o ponto da frente e o de trás juntos, passa o fio e depois passa no corpinho, por entre os pontos do corpinho. Cuidando, ó, para chegar depois com a costura até aqui, esta carreira logo abaixo ali do início do corpinho. Aqui eu já estou finalizando, então já vou dar um nó e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a orelha. Eu não quero também esse bracinho solto. Então eu vou dar uns pontinhos embaixo dele, ali prendendo no corpinho, para que ele fique fixo. Eu só vou puxar aqui o fio aqui para trás antes, só porque fica melhor para eu posicionar agora ali logo abaixo do bracinho. Então, vamos prender ele, vou inserir novamente no mesmo pontinho, saindo agora no local certo ali embaixo do braço, e aí sim eu vou dar uns pontinhos prendendo esse bracinho. E agora já está bem preso, então eu já posso finalizar aqui a minha costura. Vou dar um nozinho, esconder ele e cortar o fio. Prontinho. Aqui está então. E agora é só fazer o mesmo com o outro bracinho, posicionando da mesma forma e costurando. Braços costurados, vamos então para as perninhas, para as patas traseiras. Vamos posicionar bem embaixo aqui do corpinho, com as perninhas assim meio abertinhas. E aí você verifica também qual o melhor local para costura no seu cachorrinho. Só cuidar o alinhamento para não ficar tão para trás, cuidando para ficar alinhado com o bracinho lá em cima, não ultrapassando ele. E aí é só iniciar a costura, então. Da mesma forma, pegando os pontos da frente e os de trás juntos, para fechar essa parte aqui da perninha. E depois pegando os pontos aqui do corpinho. E aí é só cuidar a posição mesmo, né?
O meu chegou aqui até a carreira logo acima ali do anel mágico. E a posição já está certinho. Então eu também vou dar um nó aqui e depois vou dar uns pontinhos prendendo a perninha, da mesma forma que eu fiz ali com o bracinho, deixando ela fixa. Aqui já está bem certinho, então eu já posso finalizar aqui, dando um nozinho. E finalizando da mesma forma que a gente finalizou ali o bracinho. E aí é só costurar a outra perninha da mesma forma. Pernas costuradas, ficou bem bonitinho, né? Agora vamos para um detalhe aqui da sobrancelha que a gente ainda não fez. Com o mesmo fio que eu bordei ali o focinho, só que desta vez eu vou usar o fio simples, né? Não vou colocar ele duplo na agulha. Então eu vou inserir a agulha ali por trás da cabecinha, bem aqui logo acima do olho, ó. Uma carreira para cima. Eu vou sair ali em cima e aí vou descer ali uns 2 ou 3 pontinhos, acho que 2 pontinhos está bom. É, 2 pontinhos já está bom. E aí eu vou inserir a agulha saindo lá do outro lado na mesma posição. Escapou aqui meu fio. E agora vamos fazer a mesma coisa, vamos descer 2 pontinhos, e aí insiro a agulha saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Pronto. Ficou bonitinho, né? E agora podemos já dar o nozinho para finalizar. Só verifica se os 2 lados ficaram iguais. E aí pode finalizar então dando um nozinho e corta o fio e esconde o nó, da mesma forma que a gente já fez antes. E agora vamos fazer o rabinho do nosso cachorrinho. O rabinho vai ser simples, tá? Nós vamos posicionar assim o nosso cachorrinho sentadinho, só para verificar a posição melhor aqui do rabo. E aí a gente insere a agulha diretamente ali, cuidando para que fique centralizado ali atrás do corpinho. Então a gente insere a agulha e já laça o fio, deixando uma sobrinha aqui. Laça o fio, faz um pontinho aqui para prender esse fio. E agora a gente já vai subir 12 correntinhas. Vamos pular agora a primeira alça da correntinha e a partir da segunda alça, vamos voltar fazendo pontos baixíssimos. Então, segue com um ponto baixíssimo para cada alça da corrente, até chegar no final dela.
E vamos deixar só aquele primeiro ponto que a gente tinha feito para prender o fio. Vamos deixar agora uma sobrinha de fio, vamos cortar ele. Puxa aqui o fio, já puxa também a outra ponta. E vamos unir as duas pontas do fio com um nó. Cuidando aqui para que fique o lado certo para cima, ali do rabinho. Vamos prender então com uns 3 nozinhos aqui. Aperta bem. Pronto. Agora, com a agulha, nós vamos inserir bem ali naquele mesmo ponto que a gente tinha inserido a agulha. Vou só cortar aqui o fio para igualar as pontas, para facilitar aqui na hora de inserir na agulha. Certo? E agora, vamos puxar esse fio, até esconder o nó. Puxa bem. Ó, escondeu o nozinho, puxa bem lá. E está pronto, então, o nosso rabinho aqui. Certo? E agora é só cortar esse fio. E o rabinho está pronto, bem simples de fazer, não é mesmo? Vamos agora finalizar, então, o nosso cachorrinho. Aqui eu tenho um chaveiro, você pode utilizar com a correntinha, mas, no meu caso, eu vou tirar essa correntinha e vou fazer um cordão de crochê. Vou tirar a corrente e usar só a argolinha. Pronto. Aqui está a argola. Agora, com o mesmo fio que a gente fez o cachorrinho, vamos deixar uma sobra desse fio aqui. E vamos inserir a agulha diretamente na cabecinha dele, cuidando para ficar bem no alto da cabeça e entre as orelhas, bem centralizado. Certo? Então, vamos inserir essa agulha. E aí, nós vamos laçar o fio, prender com um pontinho. E vamos agora subir 30 correntinhas. Eu vou fazendo aqui as correntinhas e já retorno. Cheguei aqui no final das 30 correntinhas e agora nós vamos inserir a nossa agulha aqui no pontinho ao lado de onde a gente iniciou. Vamos também laçar o fio e arrematar já diretamente com um ponto baixíssimo. Puxo o fio. E aqui o nosso cordão está pronto, então vamos cortar esse fio, deixando uma sobrinha. Puxa ele. E agora nós vamos unir as pontas com um nó. Vamos aqui amarrar, né? Vamos dar uns 3 nozinhos, mais ou menos. Bem apertado. E aí nós vamos ter que esconder esse nó, puxando esse fio por dentro da cabecinha. Insere a agulha bem ali no meio, no mesmo pontinho. E agora puxa bem o fio, até esconder o nó. Pronto. E agora é só cortar esse fio. Agora, para prender a nossa argola, nós vamos pegar ele assim, passar aqui o cordão por dentro da argolinha. E aí a gente abre essa argola, passando pela parte de fora aqui da argola, dessa forma.
puxa a argolinha e está pronto. Está presinho. Fácil, né? Prontinho! O nosso chaveiro de cachorrinho e amigurumi ficou uma fofura, não é mesmo? Essa é uma peça rápida e versátil, perfeita para presentear e vender. E o melhor, você pode personalizar com diferentes cores e detalhes para criar várias versões desse cachorrinho lindo. Com apenas duas modificações, eu acabei criando outro cachorrinho, olha só. Este aqui eu só alterei a cor e o tamanho do olhinho. Neste cachorrinho, eu utilizei olhos com travas de segurança de 5 milímetros, menores do que o outro, e já deu uma baita diferença, não é mesmo? E a cor aqui utilizada foi a porcelana. Já ficou bem diferente e você pode utilizar outras cores aí para fazer um cachorrinho personalizado. E se você gostou dessa aula, não esqueça de curtir e compartilhar com alguém que também possa gostar. E eu espero realmente que tenham gostado desta aula. Muito obrigada por assistir e até a próxima!